meus amigos, voltando aqui, estudos nacionais, destaques desta semana, nossa segunda-feira. O tema aqui hoje é a Ucrânia, mas também a CPMI aí dos atos de 8 de janeiro e o que está acontecendo em relação a isso, o que a gente entende em relação a isso aqui, com relação ao papel da oposição, do governo, etc. E da mídia também. Mas para começar, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe esse vídeo para quem você quer que veja essa análise que eu vou apresentar aqui. Depois a gente comentar um pouco as notícias dessa segunda-feira no site estudosnacionais.com. Entre no site Estudos Nacionais, vai lá e assine a newsletter para receber as notícias por e-mail. Muito bem. Hoje nós temos aqui a primeira notícia de hoje nos Estudos Nacionais, nessa segunda-feira cenário já mostra que o governo controlará a CPMI e vai usar contra a oposição. Isso é uma coisa que está ficando muito evidente ali no governo, ali dentro do governo, pelas notícias e com diversos indícios a respeito disso. Mas a gente vai falar aqui um pouco sobre aqueles indícios que eu apresentei ali na matéria no site estudosnacionais.com. Entre eles o seguinte, veja só, eu vou ler aqui um trecho da matéria, começando aqui, que eu digo o seguinte: depois de festejar o vazamento das imagens do GSI, a oposição está progressivamente perdendo o sorriso do rosto ao ver o governo então colonizar a narrativa a partir dos vídeos vazados. A gente viu que saiu ali na CNN na semana passada aqueles vídeos, depois saiu ontem no Fantástico, e o negócio do Fantástico agora está mostrando uma outra versão, né? Quer dizer que parece que houve então uma mudança aí nessa questão. Bom, a mesma força política que tirou Lula da prisão, candidatou o presidiário, venceu as eleições, tomou posse e angariou as presidentes das comissões no parlamento, não vai perder uma batalha tão simples como uma CPMI, né? Então a gente está vendo ali progressivamente a coisa andar para esse caminho. E infelizmente, e o problema é o seguinte, né? O pessoal continua apostando na CPMI. Eu não estou dizendo que é para não apostar, mas eu não sei na verdade o que é para fazer. Eu não sou assessor parlamentar, eu não sou nada disso. Eu só estou falando do que eu estou vendo. Claramente o governo está tomando conta da comissão, né? Da narrativa da comissão. E a narrativa é muito importante, como a gente vai falar aqui um pouco. Continuando aqui, ó. Os indícios já são inegáveis, embora deputados internautas da direita, dados a um otimismo incorrigível, digam que o governo está perdido, ou está perdendo força, ou está, enfim, está mal das pernas. O que acontece é o seguinte, tá muito claro, né, que as chances então dessa CPMI se tornar uma repetição daquela CPMI das fake news, da CPI, a CPI da Covid, etc., que foi totalmente aparelhada pela oposição, no caso da época, oposição ao Bolsonaro. Agora é a situação. Então, assim, se eles fizeram tudo aquilo sendo oposição, imagine que eles vão fazer com o governo nas mãos. E não é qualquer governo, né? Porque é o governo petista, que é um governo que consegue muitas coisas facilmente, sabe articular, sabe negociar, faz as coisas, sabe, entre aspas, né? Faz as coisas com mensalão e tudo que é tipo de bandalheira que a gente já conhece, né? Então, esse é um caminho perigoso. Bom, é claro, né? É claro que isso vai ser feito, pelo que eu estou vendo aqui, que eu estou analisando, que eu estou visualizando, vai ser feito com a ajuda da mídia, porque não tem como ser diferente. Então tem vários indícios na própria mídia que já estão dizendo ali, né? Por exemplo, estão dizendo o seguinte, que o presidente Lula e o próprio PT estariam articulando para usar a investigação do Congresso para destruir deputados bolsonaristas supostamente envolvidos na invasão da Praça dos Três Poderes, etc. Bom, de acordo com o site Metrópolis, também um site de esquerda, alinhado do governo, tudo bem, vamos dizer que estamos dando credibilidade para as informações deles. Pera lá, vamos ver que informações são essas e qual é o efeito dessas informações, da divulgação dessas informações. A bancada do PT estaria acreditando ser possível conduzir o viés político da comissão para novos desdobramentos, chegando até o ex-presidente Jair Bolsonaro, revelando então revelando a golpistas presos, né? Relacionando o ex-presidente Bolsonaro a esses golpistas, e claro, aí os deputados todos vão entrar com tudo aí, né?
E então, quer dizer, como é que funciona isso aí? Bom, diz a matéria que caso a CPMI seja instalada, a bancada governista vai tentar mostrar quem eram os invasores do 8 de janeiro, buscando acabar com a hipótese defendida por bolsonaristas de que haveriam infiltrados da esquerda naquele movimento. Quer dizer, então isso já mostra que essa tese dos infiltrados foi já um tiro no pé desde o início. Não por causa disso aqui, mas a gente já falou disso no início, eu vou voltar a isso. É o seguinte, a ideia é focar então nos invasores para mostrar que eles eram realmente bolsonaristas e tentar chegar então um elo deles ao ex-presidente Bolsonaro. Né? Outro indício, vamos ver aqui. Primeiro a gente vai analisar os indícios, depois a gente vai falar sobre eles. Vamos ver aqui. Diz o jornal Estado de Minas que a comissão, a CPMI, que vai investigar os atos do 8 de janeiro, colocará no mesmo time 2 históricos arqui-inimigos políticos, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, e o líder da maioria no Senado, quem é? O Renan Calheiros, gente. Renan Calheiros está de volta. Ou seja, temos ali 2 grandes aliados do governo, ainda que alguns prefiram ver Lira como uma coisa imprevisível, que pode ser para lá, pode ser para cá. Bom, todo mundo pode ser imprevisível, mas alguém concorda, alguém acha que o Renan Calheiros é imprevisível, o Renan Calheiros vai se voltar contra o PT, né? Então, o que a gente pode esperar de uma CPI com o Renan Calheiros? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Depois a gente viu ali a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, que estava festejando a matéria desse último domingo do Fantástico, né? Ela disse o seguinte, resumo da ópera. Imagens divulgadas no Fantástico mostram que a CPI vai ser bem ruim para os golpistas. Melhor coisa foi abrir o sigilo desse material. Semana passada foram 100 denunciados, agora a STF julga mais 200. Com a CPI vamos pegar o restante. Nada vai ficar incólume depois dessa tentativa de golpe. Aí depois ela põe um PS. Os caras são tão idiotas que agora estão manipulando vídeos para dizer que Lula presenciou a invasão, sendo que tem provas de que estava em Araraquara e a invenção dessa gente não para de pé. Gente, vamos pensar o seguinte. O que interessa se a Gleisi Hoffmann está falando um monte de mentiras aqui? O que interessa isso? O que vai valer é a narrativa. E o que é narrativa? Aí o que eu comento aqui na matéria é o seguinte, pessoal. O pessoal conservador, o pessoal aí que não é de esquerda, enfim, tem a mania de achar que narrativa é tudo que é falso. Ah, não, isso é narrativa, não é esse sentido da palavra. Ah, não, mas isso aí é só narrativa. Gente, narrativa. Não é porque você não acredita na narrativa que ela não vai ser a verdade legitimada e aprovada em cartório, no cartório da opinião pública que está na mão da grande mídia. Então, quando a esquerda diz uma coisa, é para se preocupar sim, não adianta, o fato isso aí não para em pé, né? Então quer dizer que não para em pé, então não vai ser verdadeiro. Não interessa, os caras dizem que é e vai ser. Por quê? Não é você que tem que acreditar na versão da esquerda, é o Alexandre de Moraes, entendeu? É o Flávio Dino, é a grande mídia que vai noticiar a fala da esquerda e depois vai acreditar, depois vai confirmar, né? Porque existe vários meios de fazer isso, existem várias condições naturais sobre isso na opinião pública. É natural quando no próprio jornalismo é assim, o funcionamento do jornalismo ajuda isso. Quando você noticia um fato, aquele fato fica no seu imaginário, fica no imaginário das notícias, não é nem só o imaginário do jornalista. Ele tem que considerar, ele é obrigado a considerar aquilo que foi dito, aquilo que está no imaginário popular, aquilo que já foi noticiado, para poder servir como baliza de explicação, critério de busca de informação até, para confirmar ou confrontar aquela versão. Então, quando você lança uma coisa dessa, uma narrativa, você está colocando ali uma possibilidade que pode ser a coisa mais absurda do mundo, mas ela entrou na opinião pública como possibilidade e ela vai ser confirmada ou não, né? Aí já é uma questão binária, ou é 0 ou é 1. Pode ser o maior absurdo do mundo, que não é nem 0 nem 1, é simplesmente 0, 0, 0. Mas se você colocou ela na mídia, é agora 0 ou 1. Entenderam a dificuldade, o problema que é, né? E onde é que está esse erro? Bom, tem vários erros aí. Outro erro, esse é um dos erros da direita que está sendo cometido, é apostar demais nessa CPMI. Não estou dizendo que não tem que fazer, deveria fazer, mas apostar demais, achar que vai derrubar o governo com isso, gente. Quando que isso aconteceu? Então, esse está um erro. Outro erro, os protestos do 8 de janeiro. A direita toda correu na frente para criminalizar as manifestações. Gente, tudo bem, teve lá a quebração
de vidraça, mas por favor, isso não é nada. Isso, a esquerda aumentou isso para parecer uma coisa muito absurda e a esquerda foi lá e a direita foi lá e claro que é um absurdo, vamos corroborar, vamos prender todo mundo. Daqui a pouco está tendo que validar a própria prisão, porque vai chegar em cada um desses. Então é muita ignorância. É muito assim, tudo bem, foi o raciocínio da grande mídia, vamos considerar o que está sendo dito, agora não dá para voltar atrás, vamos validar. Mas aí precisa ter um pouquinho mais de coragem. Se fosse todos os deputados tivessem no dia 9 de janeiro, tivesse dito tá certo, eles não podem ser criminalizados, estão querendo criminalizar a direita com isso aí, e não pode ser assim, etc, etc. Talvez fossem todos presos. Talvez fossem. E daí? Isso poderia ser muito melhor usado como uma espécie de capital político para comprovar a tentativa de instalação de uma ditadura nos primeiros dias do governo, do que esperar o negócio se instalar como uma investigação que vai ser validada por toda a opinião pública. Enfim, é uma série de questões aí muito complicadas. Bom, leiam lá no site estudosnacionais.com esse texto que eu escrevi ali. E depois tem outro texto que a gente vai falar aqui, outro assunto aqui interessante também, que está no site estudosnacionais.com. Vai lá, entre e inscreva-se no newsletter para receber a notícia por e-mail. É o seguinte, a respeito da questão da Ucrânia. E esse assunto tem a ver com o primeiro. Por quê? Porque ao invés da direita ficar buscando enfraquecer o governo pela via institucional de uma CPI que nunca deu nada na história do Brasil, né? Nem quando a esquerda dominou a CPI deu certo. Imagina quando foi a direita. Ao invés de fazer isso, eles deveriam estar, na minha concepção, explorando melhor o vínculo e o alinhamento do Lula à Rússia. Por quê? Porque esse assunto tem um grande potencial de enfraquecer o governo Lula, de enfraquecer a imagem do país, que aí é um efeito de médio prazo, pelo menos. Não é uma CPI que eles acham que vai assinar, vai protocolar e tá fora o Lula, né? Se acontecer, ainda eles acham que o pessoal aposta nisso porque é tudo na canetada. O brasileiro adora a burocracia. Não, protocola, carimba que vai dar tudo certo. E esquece que todo o sistema burocracia está na mão deles. E a questão da Ucrânia é muito simples, vai enfraquecer a imagem e isso ajuda a comunidade internacional de esquerda, globalista, foda-se, a ajudar a derrubar o Lula. Isso aí é uma coisa óbvia. O professor Olavo de Carvalho dizia sempre que uma ditadura instalada pela elite só pode ser derrubada com a ajuda de uma parte da própria elite, ou seja, a divisão interna da própria elite. E a esquerda inteira no mundo ela está dividida em relação à guerra na Ucrânia, porque uma parte é a favor da Rússia, é essa parte ligada aos BRICS, que é o Lula, que é o Maduro, que é o Daniel Ortega, da Nicarágua, perseguidor de cristãos, que é os muçulmanos, que estão também a favor lá dessa coisa, porque eles estão vendo uma possibilidade de ir contra os Estados Unidos. Todo mundo que não gosta dos Estados Unidos está nesse lado, BRICS. Mas tem o pessoal que também não gosta dos Estados Unidos, mas que acha que a coisa tem que ir pelo caminho, os apóstolos da civilização ocidental, entre aspas, muitas aspas, porque o pessoal embora seja do Ocidente, eles são anti-ocidentais, no fundo, anti-ocidentais, anti-americanos, que é o pessoal da esquerda globalista, identitária, ideologia de gênero, aborto, etc, etc, pós-moderna. Esse pessoal, eles são ao lado da Ucrânia. Por quê? Porque eles querem, aí é a grande sutileza que o pessoal não entende, eles querem criar uma nova tesouro, uma nova polarização global, eles querem explorar essa polarização. Eles são os que mais falam em polarização, gente. Só falam disso. Eles têm teses acadêmicas, um monte de teses colocando que a polarização tem a ver até com mudança climática, é a nova mudança climática deles. É polarização, fake news. Por que eles fazem isso? Porque eles querem colocar os conservadores. Eles já perceberam que existe uma reação contra eles. Existe um povão conservador, que não é pró-Rússia, não é pró-nada. É conservador, pessoal que está vendo os absurdos da esquerda globalista. E eles querem pegar esse pessoal e criar um vilão, e um vilão que seja oposto a eles, que é a Rússia, o Putin. É perfeito. O que acontece? Os conservadores caem todos no colo do Putin, e depois eles pegam e põem fogo em tudo. Ou seja, eles dizem o seguinte:
né? Põe fogo, literalmente. Não é a guerra física, bélica que interessa. Aqui a narrativa é dizer o seguinte, olha aqui, ó. O Putin, ele é um governo fascista, neofascista, inclusive com vínculos neonazistas, né? Isso aí ninguém está falando. A hora que eles estão esperando que toda a direita entre lá, que todos, não só a direita, os críticos do globalismo. Então eles lucram com essa polarização, eles querem gerar mais polarização. Como é que eles criariam durante a pandemia a imagem dos negacionistas, se não fosse os próprios negacionistas, as pessoas negarem, quer dizer, eles criaram isso aí e eles perseguiram, eles conseguiram finalmente transformar o politicamente correto, que era uma coisa meramente ali de comportamento, em uma força policial. Eles querem isso. E como é que eles vão fazer isso? Através das polarizações, né? E aí entra o grande problema. Essa parte é a esquerda, mas existe a direita, aliás, existe a esquerda nacionalista, BRICS, não sei o que, pró-Rússia e tal, que é a esquerda brasileira, o PT. Então dentro do PT tem essa cisão, eles estão divididos, eles estão brigando. Devemos ser a favor da Rússia e da China, não podemos abandonar eles, agora não podemos ir contra e a favor do imperialismo. E ao mesmo tempo os outros estão querendo, peraí, isso aí é fascismo, etc. Esses governos vão contra os direitos humanos, esses governos não são democráticos, etc, etc, etc. Qual é o lado certo? Não sei, estão tudo errado, mas a questão é a seguinte, a esquerda no Brasil está dividida. E a direita, ao invés de aproveitar essa divisão, explorar ela, para tentar jogar um contra o outro e fazer algum dos lados ajudar a derrubar o outro, o que eles fazem? Pegam o CPMI, tentando botar quem é culpa, acusando de prevaricação, coisas burocráticas para tentar derrubar. Gente, as duas esquerdas, globalista e a outra, são contra, estão juntas nessa questão. Então você prefere focar numa coisa que a esquerda está unida, ou você prefere focar numa coisa que a esquerda está dividida? É uma coisa muito óbvia. E é isso que eu tentei explicar nesses dois textos que eu escrevi aqui. Tanto o primeiro sobre a CPI e a outra intitulado aqui, ó, a postura de Lula e a divisão da esquerda sobre o conflito Rússia versus Ucrânia. Muito importante isso aqui, porque mostra a razão dessa ambiguidade das declarações do Lula sobre isso. Ele está pisando em ovos. Então, em vez da esquerda apostar nisso, tu acha que ele está pisando em ovos sobre a questão do 8 de janeiro? Claro que não. Vazou as imagens da CNN, ele disse assim, agora sim nós vamos perder todo mundo. No dia seguinte, o que aconteceu? Fantástico, foi lá, pegou as mesmas imagens, transformando a narrativa do petista. O que interessa? O que é a verdade? Interessa como é que as pessoas estão utilizando a coisa para poder fazer o que querem fazer, né? E a direita, ao invés de pegar o que é verdade, que é essa ambiguidade descarada do Lula em favor da invasão de um país soberano, que é a Ucrânia. Mas os globalistas estão defendendo a Ucrânia, eles estão parados na defesa da soberania, que eles não respeitam em outras questões, tudo bem. Agora vai ser contra, então vai ser a favor de matar os ucranianos para ser contra os globalistas? É claro que não, né? Então, quer dizer, o problema é que alguma parcela da direita está confusa em relação à questão da Ucrânia e da Rússia. Muito confuso, o pessoal acha que é uma questão polêmica, não quer tocar nisso. Sempre complicado quando existe uma parcela aí que quer fazer muita coisa e não quer estudar. Então estudem. Leiam, por exemplo, esse debate que eu fiz aqui com o Jonas Fagar Jr., que a gente falou assim muito sobre isso aqui, sobre a questão da guerra da Ucrânia, né? E a minha postura aqui, modéstia à parte, eu fiz o debate com ele, eu acho que eu tô certo, não ele, né? Tanto é que até ele estava reclamando esses dias que um professor da USP pegou a tese dele aqui do debate, quer dizer que leu o livro, preferiu a tese dele que a minha, um professor da USP, de esquerda, né? Então não vou dizer mais nada, mas enfim, o que acontece nessa questão, né? Eu estou tentando, depois desse debate aqui, que eu estava fazendo nessa época uma pesquisa aprofundada sobre essa questão da Ucrânia, da Rússia, da ideologia da Rússia atual, eu preparei também um material que eu vou lançar em e-book, já falei aqui, né? Então, mais informações em breve, certo, pessoal? Então, olha, vamos estudar o assunto, porque a coisa não é tão simples quanto se imagina, né? Então, leiam lá o que eu falei, o que eu escrevi no site Estudos Nacionais, que o site Estudos Nacionais, está voltando agora, sempre foi um site, desde 2016, sempre foi um site que antecipou coisas, sempre. A gente falou sobre a questão, o uso das fake news,
da ideia das fake news para perseguir a direita. A gente falou disso aí antes de começar, depois teve a CPMI das fake news, depois que a gente falou. A questão das agências de checagem, a gente falou sobre isso, saiu meu livro também sobre isso aí. Então, atentem-se ali nos estudos nacionais, quem puder, colabore também com o jornalismo independente, porque é disso que a gente precisa, jornalismo independente que pode pegar e trazer as informações porque a gente estudou esse assunto. E aí então, a gente dá o contexto das notícias que você está lendo aí, só as notícias, a pessoa tem a tendência, a gente tem a tendência no mundo do jornalismo, das notícias, de ficar assim, preso nos fatos, na coisa fática. Aconteceu isso, tá tudo bem, mas agora a notícia, ela foi narrada, ela foi contada, isso é um relato, isso não é o fato, isso é um relato, e esse relato foi feito com base em um universo de informações que as pessoas têm ali, foi descrito com base nisso. Então a gente tem que entender o que está sendo dito, né? Então, entre lá no site dos Estudos Nacionais, inscrevam-se no canal, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo e vamos colaborar com o jornalismo independente do site estudosnacionais.com. Deem lá uma olhada, essas e outras notícias que vão surgindo aí ao longo da semana. Também temos canais no Instagram, no Telegram, tem um grupo do Telegram que é automatizado, sai uma notícia, sai lá, mas você pode também se inscrever na newsletter, que às vezes você recebe resumos mais sintéticos ali sobre questões e às vezes até os estudos que a gente faz mais aprofundados vão enviados por e-mail na íntegra, certo, pessoal? Então vamos lá, continuando, acho que não tem mais nenhuma notícia de hoje, né? As outras são fatinhos aí menores. Eu publiquei também na sexta-feira, ou melhor, na sexta-feira, sobre o Tiradentes, foi o dia do Tiradentes, e a gente falou ali, Tiradentes, o Cristo cívico dos militares republicanos e as ideologias modernas. Eu falei sobre isso também no nosso podcast Observadores, que está no Spotify, está aqui no nosso canal do YouTube nos Estudos Nacionais, e você pode então assistir aí os episódios, vários episódios que estão aí, né? E também esses destaques Estudos Nacionais de hoje, dessa segunda-feira, que termina por aqui. Então é isso, pessoal. Inscrevam-se no canal, ative o sininho, entre no site estudosnacionais.com, sigam no Twitter também, que nós estamos lá no Twitter. E até mais!